tomam essa vacina contra HPV, sim, né? Sim, também estão tomando. Tem um certo preconceito ainda por se relacionar com o aspecto sexual e ser um adolescente. Existe um certo medo, porque é uma coisa nova, né? Uma vacina como a da tuberculose, que já tem há muito mais anos. Ela começou no Brasil de 2012 a 2014 na rede pública. Então, é uma coisa relativamente nova. Então, às vezes, as mães deixam de vacinar por medo de efeitos colaterais. Eu já tive pacientes que a mãe não vacinou porque ouviu falar uma vez que teve um efeito ruim. Mas a gente pode ter efeitos colaterais de qualquer medicamento, e a vacina da HPV é uma vacina segura, né? A mesma que é fornecida aqui no SUS, é a mesma no mundo inteiro. Ela é fornecida na Europa, nos Estados Unidos, pela mesma empresa. Então não tem por que ter medo. E pode vacinar meninos e meninas. A vacinação dos meninos começou posterior. E não é uma vacina que, de certa forma, vai estimular, né? Com que idade que tem que vacinar? Quanto antes. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda a vacinação de todas as mulheres até 45 anos. Pelo SUS, o que a gente tem disponível é dos 9 aos 14 anos. Que é antes de começar a atividade sexual, né? Exato, que seria aí o ideal. Quem tem câncer de colo de útero apresenta algum sintoma? Geralmente é uma doença super silenciosa. O câncer de colo do útero, quando ele dá sintoma, ele já costuma ser avançado. E a gente perde aí uma grande janela de tratamento e cura. Toda vez que eu encontro a lesão pré-câncer, que é antes de virar o câncer, ou o câncer no estágio inicial, eu consigo atuar e trazer a maior taxa de cura para essa mulher. Tem tratamento, né? Tem tratamento. E no Papa Nicolau você detecta isso? É esse exame que detecta. Esse exame. Por isso a gente bate aí na tecla que tem que fazer o Papa Nicolau, que é o exame preventivo do câncer de colo do útero anualmente. Exatamente. E eu tenho uma informação aqui que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas vão adquirir esse tipo de problema algum dia, né? Ao longo da vida. Isso. O HPV, ele tem uma incidência muito grande. Então, digamos que metade da população ou mais do mundo tem contato com HPV. E a gente tem muitos tipos de HPV. Então, tem em torno aí de 100 tipos ou mais. Mas o que me preocupa são principalmente para o câncer de colo, o HPV 16 e 18. E daí eu tenho duas vacinas que fazem essa prevenção. A quadrivalente, que previne contra esses dois e previne contra outros dois que dão as verrugas, que também são bem clássicas. E a bivalente, que era uma vacina que veio primeiro, que protege somente contra o 16 e 18, que são os principais do câncer. Eu já achava o HPV uma coisa horrível. Você me fala que tem mais de um tipo de HPV, mulher? Tem um monte. Nossa. E quem tem maior risco de ter câncer de colo de útero? Algumas mulheres tem mais incidência do aparecimento da lesão. Então, se eu tenho uma paciente que além de ter o 16, ela tem o 18, se ela tem dois tipos que mais causam câncer, pacientes tabagistas, pacientes com alguma doença imunológica, né? Geralmente são essas pacientes que têm maior fator de risco. A endometriose também, ela também pode causar câncer? Não, a endometriose, por exemplo, acho que eu vou explicar melhor assim. A endometriose, ela não é um câncer, apesar de ser uma doença que às vezes se comporta como, ela muito raramente vai se transformar num câncer. Então a gente nem costuma colocar como fator de risco de câncer, porque ela é uma doença benigna, mas com um comportamento às vezes maligno. E quem tem endometriose não pode engravidar? Tem dificuldade de engravidar? Nem sempre. É? A endometriose é uma doença que tem uma incidência maior nas mulheres que têm fertilidade, e ela é uma causadora de infertilidade, mas nem toda paciente com endometriose tem infertilidade. Então eu tenho pacientes que tinham endometriose, acompanhavam a longo prazo, e quando foi tentar engravidar, engravidou sem problemas. E descobre também com... Não. Geralmente a gente descobre ou pacientes que têm sintomas clássicos, como por exemplo, dor intensa, né, que é a cólica menstrual muito forte, dor no meio do ciclo, dor na relação sexual, alteração intestinal. São pacientes que têm geralmente uma dor na região da pelve que acaba sendo inexplicável, né, e foge do padrão normal de uma cólica menstrual normal. E algumas pacientes não têm sintoma nenhum apesar de ter a doença, e vai ter só um diagnóstico, por exemplo, de infertilidade. Quando a gente vai investigar mais a fundo, encontra endometriose. A gente estava falando do câncer de colo de útero. Se a pessoa descobrir no comecinho,
é cerca de 100% de chance que tem tratamento e sai tranquilo. Agora, se deixar, isso pode diminuir até 10% a chance de cura, é isso? Isso. Geralmente, uma paciente que vai descobrir o câncer de colo, quando ela já está tendo sangramentos pós-relação sexual, sangramento por uma lesão já mais importante, um câncer no estágio mais avançado, a chance de cura ela é bem menor. Sem contar que, às vezes, o tratamento acaba sendo um pouquinho mais agressivo, né? Então, tem uma gama de tratamento um pouquinho mais difícil de levar, do que às vezes você ir lá, pega uma lesão pré-câncer, estágio inicial, retira a lesão e acabou com a questão ali. E é muito preconceito ainda, as pessoas ainda têm resistência ainda aí para um ginecologista, você tem essa percepção ou ainda não? As pessoas estão mais... Eu acho que cada vez mais a mulher está buscando a prevenção, que seria o ideal, mas ainda assim tem gente que tem uma certa resistência. Não vou fazer. Eu não quero procurar porque eu não quero achar. Eu não vou fazer o papa, pra quê? Fiz 2 anos, tá normal. Outro exame que é muito importante falar, que muda muito a taxa de cura, é a mamografia. As pacientes hoje falam muito, doutora, eu não vim fazer a mamografia todo ano porque é muita radiação para minha mama. Vai me dar câncer de tanta radiação. Gente, a mamografia tem uma radiação mínima. O câncer de mama, quando ele é encontrado bem no inicinho, a taxa de cura pode aumentar. Você trazer uma taxa de cura de 90% para um câncer de mama é muita coisa. Então, você vê como trabalhar a prevenção, a rotina anual, fazer os exames salva vidas. E a gente estava vendo agora o câncer de mama, parece que é um dos que mais atinge no Brasil, né? É o principal. O que você acha que se dá? Por que esse aumento assim? Tem a ver com alimentação? Tá divulgando mais. Por que isso assim? Claro que a gente aumenta os diagnósticos, né? Querendo ou não, os serviços de saúde estão crescendo, então a gente está fazendo mais diagnóstico do que fazia 20 anos atrás, está tendo mais tratamentos, então isso acaba parecendo que aumentou a incidência, mas alguns hábitos de vida sim podem influenciar. Tabagismo, né, que é o fumo, uso de drogas, o excesso de peso, pacientes que não fazem a prevenção, então não pegam uma lesão inicial. Então, ainda assim, esses são fatores de risco que a gente encontra. Pacientes com histórico familiar. Mas hoje, se eu fizer a prevenção, se eu pegar a lesão inicialmente, a taxa de cura é elevada. Pacientes que têm histórico familiar de câncer, a gente já faz um rastreio diferenciado. Então, ao mesmo tempo que está se diagnosticando mais, a gente também está prevenindo mais. E outra, hoje a estimativa de vida da mulher é maior. Antigamente, era de 65 anos, 75. Hoje, em média, a mulher vive até 80 e poucos anos. Quanto mais anos você vive, maior a chance de você ter o câncer de mama. Antigamente, o rastreio era até os 75 anos apenas, porque era a média da vida. Hoje a gente estende isso. Se a mulher tem 90 anos, faz as coisas, vai no mercado, tem sua vida normal, ela vai continuar fazendo a mamografia anual. E quando chega-se a fazer a mastectomia, é porque ela o quê? Ela descobriu muito tarde que ela tinha um câncer de mama ou nem sempre? Nem sempre. A técnica da cirurgia vai depender do tipo de câncer, do tamanho, do quanto ele acometeu. Tem mulheres que às vezes fazem uma técnica que chama quadrantectomia. Retira apenas um quadrante da mama. Então, quando eu vou e retiro só um pedacinho, às vezes esteticamente nem parece que ela teve um câncer de mama. Então, depende. Quanto mais precoce, sempre melhor. O tratamento precoce sempre melhor. Com certeza. Legal. E no caso, você já teve algum caso de você estar atendendo uma paciente numa consulta de rotina, fazer o Papa Nicolau e acusar câncer de colo de útero, assim? Sem ter outra suspeita? Sim, já tive. E pacientes em todas as idades. Então, paciente de 28 anos, paciente de 30 anos, paciente de 33. Essa semana passada eu fiz um Papa Nicolau, que no Papa Nicolau eu já achei a lesão estranha de colo, já complementei com um exame que chama colposcopia, que é um pouquinho mais avançado para identificar a lesão pré-câncer de colo. Até conversei com a paciente, falei, olha, eu tô colhendo só o Papa, mas posso fazer um exame a mais? Eu tô achando suspeito. Fiz a biópsia e já... Tava no começo. Bem inicial. E qual que é a reação da paciente, assim? Meu Deus. Eu acho que eu ficaria chocada. Ela ficou preocupada, claro, mas de certa forma também eu falei, olha, que bom que eu tenho um aparelho aqui para fazer, eu consegui já fazer o diagnóstico, e porque senão espera vir o Papa Nicolau, para daí a gente fazer esse exame mais avançado. Então eu consegui encurtar isso em algumas semanas. Você vai perdendo mais tempo ainda. Mas a paciente fica apreensiva, enquanto você manda uma biópsia até voltar para eu saber que era uma lesão pré-câncer mesmo, né? Imagina, ela ficou ansiosa por uma semana. Não, só você escutar a palavra câncer, você já treme na base, né? A gente já tem essa... Mulherada, não tem jeito, todo ano a gente tem que ir no ginecologista, tem que fazer os exames preventivos, negócio de se cuidar, né? E os exames, eu não sei como é que está agora, se tem, agora com essa pandemia, acho que muita coisa deve ter dado uma...
Mas eu acho que tem um atendimento legal. Até onde eu sei, a parte de prevenção já foi retomada. Claro que tem épocas que para, o Covid realmente desestruturou muito o nosso serviço de saúde, mas aos poucos está tudo voltando ao normal. Beleza, então. Conversamos com a doutora Alicia Françoso, que é uma médica, e ela vem de novo, sempre encontramos coisas novas para falar sobre a saúde da mulher, né? Obrigada, tá, Alicia? Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês. Valeu. Obrigada. Já já a gente volta para falar de falcoaria. Tá curioso? Fica ligado. Vem pra Itaipu. FM. Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor does he stand in the ways of sinners, nor sit in the seat of the scornful, for his delight is in the Lord God. Sure, Rastafari, highly high, Selassie. They say we come like water, but I know we come like fire. Yeah, I am the soldier. I